Bem, seja bem-vindo ao vídeo de instrução sobre a oficina de topografia. Eu sou o professor Guilherme e vou estar abordando aí esses 5 tópicos hoje com vocês, que no caso é determinar o que é a topografia, o trabalho que um topógrafo realiza, as ferramentas que ele utiliza, as noções básicas de funcionamento de um teodolito e, por fim, o teodolito artesanal, que é a ferramenta que será usada durante a oficina. Tá? A gente vai ter aí o início, né, da topografia, onde o homem sempre necessitou conhecer o meio em que vive, por questões de sobrevivência, orientação, segurança, guerras, navegação, construção, entre outros, né? No princípio, a representação do espaço baseava-se na observação e descrição do meio, ou seja, era mais uma observação do que uma medição propriamente dita. No princípio, a representação do espaço baseava-se na observação e descrição do meio. Cabe salientar que alguns historiadores dizem que o homem já fazia mapas antes mesmo de desenvolver a escrita. Com o tempo, surgiram técnicas e equipamentos de medição que facilitaram a obtenção de dados para posterior representação. A topografia foi uma das ferramentas utilizadas para realizar essas medições, tá certo? E a gente tem aí essas duas definições para a topografia, né? Que a topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície plana, e a topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre. Isso sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre. Tá? A topografia ela é a base para diversos trabalhos de engenharia, onde os conhecimentos das formas e dimensões do terreno é importante. Alguns exemplos de aplicação são projetos e execução de estradas, grandes obras de engenharia como pontes, viadutos, túneis, locação de obras, trabalho de terraplanagem, monitoramento de estruturas, planejamento urbano, irrigação e drenagem, reflorestamento, dentre outras, entre outras, dentre outros trabalhos que necessitam aí desse conhecimento prévio, né, do terreno, de todas essas medidas exatas. Qual é o trabalho de um topógrafo? Né? De acordo com a classificação brasileira de ocupações, entre as funções de um topógrafo está a de executar levantamentos geodésicos e topohidrográficos por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos. Tá? Implantar no campo pontos de projeto, locando obras de sistema de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas. Planejar trabalhos em geomática. Analisar documentos e informações cartográficas interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georreferenciamento e amarração, coletando dados geométricos, tá? Ou seja, vai ser tudo realizado por meio da geometria. Efetuar cálculos e desenhos, elaborar documentos cartográficos definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, né? Restituindo fotografias aéreas. Ou seja, todo o trabalho do topógrafo está aí em determinar por meio de números, né? No caso por meio dos números e dos desenhos que ele vai utilizar, a representação de uma faixa de terra no planeta. Isso sem levar em conta que a curvatura, né? No caso 1 grau na superfície terrestre, para nós humanos já vai ser muito grande, certo? Assim,
para fazer essas medições, se não for uma estrutura, como a gente diga, colossal, né, que vai até o espaço, essa esfericidade, esse erro da esfericidade, a gente não leva em consideração nos levantamentos topográficos, né? E as ferramentas que o topógrafo usa, dentre todas elas que ele utiliza, estão essas quatro aí que são as principais, né? A gente tem o GPS como o marcador do ponto onde ele está, né? Se ele vai iniciar aí o seu levantamento topográfico em um ponto, esse ponto deve estar marcado no GPS, ou então esse ponto ficar conhecido, né? No caso da representação do desenho, ele tem que estar delimitado o local específico onde esses pontos foram retirados. Aí a gente tem o nível de precisão. O nível de precisão ele só tem o eixo horizontal, né? Então ele só consegue se mover da esquerda para a direita e direita para a esquerda. Ele não tem o controle vertical. Ou seja, a partir do momento em que ele é colocado no nível, né, que ele está nivelado, ele vai faz a volta de 360, mas aí no caso ele vai estar na medida apenas do nível, né? Diferentemente da estação total aqui e do teodolito, porque a estação total ela já a gente percebe aí que ela já é mais robusta, né? Porque ela já realiza diversos cálculos ela mesma sozinha, né? Realiza o batimento de pontos e já gera os cálculos, já gera todo o desenho, já entrega já bem mais já bem mais mastigado esse trabalho de levantamento. No caso do teodolito, que não, o teodolito vai ele vai dar as medidas, né, mas no caso o topógrafo vai ter que ir realizando o registro em outro local. No caso da estação total, ela já faz bastante do trabalho sozinha. E as noções básicas de um teodolito, né? Aqui a gente pode ver a imagem da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, de Piripiri, e a imagem de um topógrafo aí apontando o teodolito para ela. Como é que vai ser feito esse levantamento aí? No caso, quando o topógrafo coloca arma o seu equipamento, né? Que ele coloca o teodolito aí e deixa ele nivelado, aí ele pode iniciar o processo de pegar os ângulos, né? Que aí no caso ele vai ter aqui o seguinte, ó, daqui até aqui é a mesma altura, certo? E ele vai estar nivelado. Aqui é como se tivesse no 0 grau do transferidor. No caso a gente vai ter aqui como se fosse o transferidor e a gente tem o ponto do central, né? Aí a gente vai ter aqui o 0 graus, né? Ou seja, é a linha de visão que ele está tendo aqui. É como se essa linha que ele estivesse observando é essa, né? Essa linha em azul. Aí ele vai bater o primeiro ponto. O segundo, ele quer, digamos que é para descobrir a altura aqui da torre. Aí ele vai virar o teodolito, né? Vai fazer a miragem. Quando ele fizer a mirada lá para ponta da torre, a gente vai ter a formação desse triângulo, né? No caso, eu não consigo subir até lá em cima para fazer a medida, mas aqui embaixo eu consigo ir até o pé da torre ali e fazer a medida, né? Então a gente vai ter aqui, ó, ele vai encontrar, né, como se fosse esse ângulo aqui. Digamos que ele seja um ângulo fictício aqui de 30 graus, por exemplo. Então, se ele tem 30 graus e aqui embaixo ele for ter, por exemplo, 15 metros, né? 15 metros, eu tenho 15 metros aí, vou ter aqui o ângulo de 30 graus. Assim eu vou realizar utilizando lá, como aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Essa parte aqui, esse triângulo
ele é um triângulo retângulo que dá ponta até aqui embaixo, né? Esse azul ele vai ser perpendicular, ou seja, vai gerar um triângulo retângulo, onde agora basta que eu utilize lá o seno, cosseno ou a tangente para descobrir a altura. No caso, eu tenho essa medida e quero descobrir essa, né? Quero descobrir essa medida aqui. Eu vou estar utilizando a relação da tangente, que no caso já vai me dar o x direto. Porque se eu usar seno ou cosseno, eu vou ter que descobrir primeiro o valor da hipotenusa aqui, para depois descobrir o valor de x, né? E pela tangente já vai sair a resposta imediata, que no caso aí a gente vai ter como se fosse, ó, tangente de 30 igual, no caso, cateto oposto sobre o adjacente. O oposto é x e o adjacente vai ser o 15, tá? A partir desse momento aí a gente consegue fazer o cruz credo lá e aí a gente já vai ter a medida de x aqui direto, tá? Essa é um dos casos onde acontece para a gente descobrir a altura de alguma coisa, né, que a gente não consegue chegar lá, dá para utilizar já dessa forma aí. Claro que na medida final você não pode esquecer. Na medida final a gente vai ter essa partezinha aqui, tá? Na medida final, quando você for colocar, você não pode esquecer essa medida aqui, tá? Que esse pedacinho aqui vai ser a altura da linha de visão do teodolito para o chão, tá? No caso, você não vai olhar só aqui. Porque esse pedaço aqui, ele vai fornecer, né, a praticidade da gente ter um triângulo retângulo para encontrar o valor. Se a gente fosse mirar já direto daqui, aí a gente já ia ter que descobrir esse ângulo, né, e esse comprimento branco aqui para poder descobrir os outros dois lados pela lei dos senos, tá? Aí você levando em consideração já no final do cálculo, levando em consideração a altura de visão do teodolito para o solo, aí você já mata aí que no caso você já vai usar a tangente do triângulo retângulo. E aí a gente tem os teodolitos artesanais, né? No caso, os teodolitos artesanais aí, esse aqui, ele foi, né? No caso, esse daqui, ele foi construído utilizando madeira e cano PVC, né? E esse outro aqui da direita, ele foi construído utilizando papelão e espeto de churrasco. No caso do primeiro teodolito aí, teodolito da esquerda, ele só tem o eixo, só tem como a gente medir o eixo da vertical, né? A menos que você vire ele na mesa para poder fazer a horizontal, o método de trabalho dele é vertical, né? É para cima ou para baixo. Aí você pode ver aqui a linha de visão dele aqui, a visão que o observador vai ter. Ou seja, essa cruzinha aqui, eu vou pegar o ponto específico lá no que eu estou querendo medir, né? Por exemplo, a torre lá da igreja, né? O observador ele vai colocar essa cruzinha mirando lá na ponta da igreja para que a gente tenha a abertura do ângulo aqui na lateral, né? Que no caso, essa marcaçãozinha em preto aqui no cano é que vai marcar para encontrar aqui o grau, né? No caso, quando ele estiver nivelado aqui, a gente tem bem aqui, ó, o 0 graus, ou seja, ele vai qualquer objeto que esteja dentro da linha de visão o com os espetos aqui alinhados, eles estiverem assim, ó, né, passando pelo 180 e passando pelo zero, quer dizer que ele vai estar nivelado, né? Tudo que tiver na linha de visão aqui vai estar nivelado. A partir do momento em que dobra-se, levanta ou abaixa, né, ele vai estar criando aí esse ângulo aqui, ó, que no caso a gente consegue observar a medida dele na abertura que aparece entre os dois, entre as duas visões aqui, tá certo?
e assim é o funcionamento do teodolito, tá? Outra coisa que pode acontecer é procurar nas atividades que já foram feitas, os processos que foram utilizados para descobrir aquele tipo de medida, tá? Que no caso a gente vai ter aí de ponto a ponto, né? A gente vai ter um observador em um lado, e aí a gente quer descobrir essa distância aqui, sendo que esse lado e esse lado são conhecidos, né? Quer descobrir esse, sendo que esse e esse são conhecidos. Ou seja, para fazer a operação do teodolito, você tem que entender primeiramente as medidas que estão sendo pedidas, né? No caso, pedindo a altura, o processo de pedir a altura de alguma coisa vai ser praticamente usar o triângulo retângulo aqui, tá? No caso, você vai pegar um ponto específico, vai conseguir tirar essa medida embaixo e fazer a altura lá. Como também já foi feito aí exercícios onde a gente não tem como chegar bem no pé da construção aqui. A gente só pode andar uma X razão de metros, tá? Então aqui eu vou ter, por exemplo, vou ter apenas 5 metros aqui, né? E esse daqui vai ser inacessível para mim. No caso vai ser um ponto D aqui, uma distância D, né? Que no caso essa distância daqui até aqui ela também vai ser inacessível. Mas para determinar esse x aqui, né? Para determinar esse x aí, eu consigo fazer essa mesma medição de 30. Aí, por exemplo, essa daqui ser uma medição de 45, né? A segundo ponto de 45 e consigo relacionar esse triângulo com esse, que no caso os dois vão ser triângulos retângulos, né? Eles vão ter esse lado aqui, o lado x em comum, e aí eu vou conseguir relacionar as medidas de 30 e de 45 e encontrar o valor de x, certo? Aí as referências do material que foi utilizado para a construção desse vídeo. E se você puder, siga-me aí nas plataformas, né, Instagram e YouTube. Valeu, galera, e esse foi o vídeo de hoje.